Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 24. À medida que os irmãos encontrarem, vão ficando de pé para lermos a palavra do Senhor. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quero convidar os amados a fecharem seus olhos, a pensar em Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que temos de vir à tua casa. Reconhecemos, Deus, que não merecemos tão grande privilégio, mas pela tua graça e misericórdia, nós fazemos parte da família bendita do Senhor. E é uma bênção para nós podermos cantar louvores, podermos orar, podermos abraçar nossos irmãos. E agora abrimos a tua palavra com humildade e com reverência, reconhecendo também que não temos capacidade para entender por nós mesmos a tua palavra. Então nos submetemos à ação do teu Espírito e nos curvamos ante a verdade da tua palavra e pedimos humildemente que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode assentar, queridos. Deus nos convida para ter comunhão com Ele. É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa oportunidade. Esse texto começa com uma bem-aventurança, logo no verso 15. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado significa feliz, vem do grego macário. E aqui, mais uma vez, nós podemos ouvir uma instrução sobre o que é ser feliz na face dessa terra. Ser feliz é comer pão no reino de Deus. Todos nós sabemos que no contexto bíblico, comer junto significa ter comunhão. Tanto que a Bíblia nos orienta a não comer com pessoas hipócritas. Em 1 Coríntios 5,11 está escrito que não devemos comer com alguém que se diz irmão, mas não é irmão. João também vai escrever isso nas suas cartas. Quando alguém vier ter convosco trazendo falsas doutrinas, não recebam na sua casa, porque senão você vai estar sendo cúmplice das suas obras más. Em Lucas capítulo 22, versículo 15, está escrito que Jesus deseja muito comer conosco, ou seja, ter comunhão conosco. Deus quer voltar a ter aquela intimidade que ele tinha com o homem lá no Jardim do Éden. Antes do pecado, na viração do dia, o Senhor Deus vinha e tinha comunhão com o homem. E depois do pecado, isso foi quebrado. E essa parábola representa bem o que Deus tem feito até hoje para voltar a ter comunhão com o ser humano. A passagem mostra que tudo já está preparado para essa ceia, para essa comunhão. Está aí no verso 17. No entanto, muitos têm recusado o convite de Deus, e por questões diversas.
E as 3 desculpas apresentadas aqui no texto são as mesmas desculpas que nós ouvimos hoje. Então nós precisamos ter cuidado para que os envolvimentos que temos nesse mundo não nos impeçam de atender ao convite de Deus para termos comunhão com Ele. Porque ser feliz é comer pão no reino de Deus. Em primeiro lugar, nós não podemos deixar que os bens materiais nos impeçam de ter comunhão com Deus. O verso 18 traz a primeira desculpa. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. A aquisição de um bem se tornou o impedimento para o cidadão comparecer à ceia com aquele senhor que o estava convidando. Interessante, irmãos, que a Bíblia diz que as riquezas vêm de Deus. Riqueza é bênção. Nós não somos adeptos da teologia da prosperidade, ponto. Você não vai ouvir ninguém pregando aqui que todo mundo que é crente fica rico, porque isso não é verdade. Mas também nós não pregamos a teologia da pobreza. Não é pecado ser rico também, porque está escrito que a bênção de Deus é quem enriquece. Está lá em Provérbios capítulo 10, versículo 22. Lá em 1 Crônicas capítulo 29, versículo 12, diz que riquezas e glórias vêm de Deus. Então, se de um lado nós não servimos a Deus em troca de bens materiais, de outro lado, muitas vezes Ele resolve nos abençoar com bênçãos materiais. O que nós não podemos é deixar que esses bens materiais nos impeçam de viver em comunhão com Deus. Porque aquilo que veio como bênção, de repente nós deixamos que se transforme em maldição. Porque agora aos domingos, ao invés de cultuar a Deus, eu quero ir para minha casa de praia. Durante a semana, ao invés de fazer a obra de Deus, eu quero passear no meu carro novo. Resultado, daqui a pouco nós vamos ser aquele crente Faustão, né, que só aparece de domingo e olha lá ainda. A Bíblia apresenta alguns exemplos onde a riqueza impediu pessoas de seguir a Cristo. Vamos abrir em Marcos capítulo 10, versículos 17 a 23. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honre teu pai e tua mãe. Então lhe respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. O outro evangelista, Mateus, no capítulo 6, versículo 24, nos alerta: não podemos servir a dois senhores, porque agradaremos a um e aborreceremos ao outro. Não podemos servir ao Senhor e às riquezas. O dinheiro se torna um Deus na vida da gente. Por isso Colossenses vai dizer que a avareza é idolatria. As pessoas passam a ter os bens materiais como o seu próprio Deus e agora não podem mais atender ao convite do Senhor para uma mesa de comunhão. Portanto, irmãos, nós não podemos deixar que as bênçãos materiais que chegam em nossas mãos pela graça de Deus nos impeçam de ter comunhão com Ele. Em segundo lugar, nós não podemos deixar que o trabalho nos impeça de ter comunhão com Deus. Olha o que diz o verso 19 de Lucas 14. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas
por escusado. Então esse camarada aqui comprou 5 juntas de bois, ele comprou 10 bois, instrumento de trabalho. E ele diz o seguinte: agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que botar esses bois aí para funcionar. Talvez até para pagar os bois, que 10 cabeças de gado não é tão barato assim. E ele então recusa o convite daquele senhor para a mesa da comunhão. Segundo a Bíblia, irmãos, o trabalho é bênção. O trabalho ele foi dado ao homem por Deus antes do pecado. Lá em Gênesis capítulo 2:15 está escrito que Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e guardar. A consequência do pecado é a fadiga. Isso está lá em Gênesis 3:19. Quando o homem pecou, qual foi a consequência? Agora, do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Trabalho sempre existiu e é bênção. Agora, o pecado fez com que o homem ficasse cansado com o seu trabalho, porque a terra também foi atingida pela maldição. A terra passou a produzir cardos e abrolhos. E o homem, então, agora teria que suar o rosto para extrair da terra aquilo que antes brotava quase que espontaneamente. Orientando a igreja em Éfeso, Paulo diz que os crentes deveriam trabalhar para ter com que ajudar aos necessitados. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, agora trabalhe. Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, dizendo que Jesus estava voltando, muitos crentes pediram conta do serviço. Foram todos para a igreja ficar orando. Jesus está voltando. Vão trabalhar para quê? Não vão aposentar mesmo? E se você ler a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, foi exatamente para corrigir isso. E ele diz: eu estou sabendo que tem na igreja pessoas ociosas. Aí ele diz em 2 aos Tessalonicenses 3:10, quem não quer trabalhar também não coma. Então trabalhar é bênção, trabalhar é necessário. Mas se o trabalho que eu tenho me impede completamente de servir a Deus, eu não consigo nunca estar com meus irmãos em comunhão, eu não consigo nunca ir ao culto para louvar, eu não consigo nunca ir a um evangelismo, a um retiro, alguma coisa está muito errada com esse trabalho. Eu tenho que começar a pedir a Deus para abrir outra porta. Porque se de um lado o trabalho é bênção de Deus para o homem, de outro lado a Bíblia diz que sem Deus o trabalho é inútil. No Salmo 127, versículo 2, diz o quê? Inútil vos será dormir tarde, acordar cedo, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Um trabalho que nos priva da condição de estar com Deus, de cear com Deus, de ter comunhão com Deus, é um trabalho que não vale nada para nós. Não importa a quantidade de zero que apareça no nosso contra-cheque ao final do mês. O profeta Ageu aborda esse assunto com o povo de Israel assim que eles retornam do cativeiro babilônico. Quando nós lemos no capítulo 1 de Ageu, ele está chamando o povo a um concerto. Ele diz o seguinte: considerai no vosso passado. E esse passado aí são os últimos 16 anos, em que a obra do templo ficou paralisada. Ageu diz: considerai no vosso passado, tendes semeado muito e colhido pouco. E o pouco que vocês colhem, eu ainda com o assopro da minha boca dissipo. Vocês têm recebido o salário igual num saco furado, porque eu deixei o trabalho se tornar o meu Deus. E agora aquilo que foi fruto da bênção de Deus se torna para mim uma maldição. Então, irmãos, nós não podemos deixar que o trabalho nos afaste da presença de Deus. Em terceiro lugar, não podemos deixar que a família nos impeça de ter comunhão com Deus. No verso 20 de Lucas 14 está escrito assim: e outro disse, casei-me e por isso não posso ir. É óbvio, irmãos, que família é bênção. Se você ler no Salmo 68, versículo 6, está escrito: Deus faz o solitário viver em família. Quando nós lemos, por exemplo, em Provérbios 19, 14, está escrito lá que a casa e os bens vêm como herança dos pais,
mas do Senhor a esposa prudente. Então, o marido, a esposa, é herança de Deus. A boa esposa, né? O bom marido. A Bíblia diz também que os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3. Então, família é bênção. Desde o começo. Gênesis 2,18. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Ali Deus institui o casamento. E a família é projeto número 1 de Deus. Todo mundo que luta por sua família já tem Deus ao seu lado como ajudador. Então não desista da tua família nunca. Lute por seu casamento, lute pelo teu marido, lute pela tua esposa, lute pelos seus filhos, lute pelos seus irmãos, lute pelo seu pai, pela sua mãe. Não abandone. Família é bênção. Só que, de maneira nenhuma, nós podemos deixar a família nos impedir de servir a Deus. Isso acontece bastante. Às vezes porque se constitui família de forma indevida. Um casamento, por exemplo, em julgo desigual, vai inviabilizar a obra de Deus na vida do crente. Então, quando nós amamos a obra, nós temos que constituir família com pessoas que amam a obra também, para a gente poder crescer. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 26, Jesus diz: se alguém quer me seguir e não aborrecer sua família, pai, mãe, marido, esposa, irmão, não é digno de mim. A palavra aborrecer no original significa amar menos. Se nós não amarmos menos a nossa família do que nós amamos a Cristo, nós não somos dignos de Cristo. Porque se tivermos que escolher entre a nossa fé e qualquer pessoa da nossa família, nós temos que escolher a nossa fé. Houve até um caso de um jovem que falou assim: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu sepultar meu pai. Isso está lá em Mateus capítulo 8, 21 e 22. E Jesus disse assim: deixa os mortos sepultar os mortos, você vem e me siga. Os estudiosos dizem que na cultura oriental, o filho mais novo só podia sair de casa depois que o pai morresse. Ele tinha que sepultar o pai. Aí depois ele podia sair. Então aquele menino estava dizendo o seguinte: eu queria te seguir, mas enquanto meu pai não morrer, eu não posso ir. Aí Jesus falou: olha, aí não dá. Para me seguir, você tem que romper com isso aí, com essa tradição. Seja qual for o problema da nossa família, nós precisamos colocá-la nas mãos do Senhor e nunca deixar que ela nos impeça de seguir a Cristo e de ter comunhão com Deus. Concluindo, nós observamos aqui no texto que diante das recusas ao seu convite, aquele homem que representa Deus, ele não implorou por aceitação: por favor, vem sim, gente, minha festa vai ficar vazia, não deixa de vir não, por favor. Não, convidou, não quer, mandou convidar outros. Aquele homem que representa Deus, em vez de ficar implorando por aceitação, ele orienta seus servos a deixar de lado aqueles convidados originários e chamar aqueles que quisessem, independente do seu estado. Pobres, aleijados, cegos, coxos, está aí no verso 21. Aí o servo fez isso e voltou dizendo: olha, feito está, mas ainda há lugar. Verso 22. O dono da festa então diz o seguinte: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar na minha festa. A palavra atalho que aparece aí vem do grego fragmos. Significa cerca, muro, aquilo que separa. Literalmente ele disse para o seu servo: olha, vai do outro lado da cerca, do outro lado do muro e obriga aquele pessoal a vir para a minha festa. E diz que a festa ficou cheia. Eu não sei não, irmãos, mas eu tenho para mim que os convidados originais são os judeus. Jesus disse que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esses arrebentados que aceitaram o convite são os gentios. Eu e você. Coxos, pobres, aleijados, cegos, endividados, falidos,
doentes, pecadores. E o terceiro grupo, que foi obrigado, eu tenho para mim que esses são os incrédulos. São aqueles que estão do outro lado da cerca, do muro. Porque a Bíblia diz que a iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus. A palavra obrigar vem do grego anagkazo, que significa compelir, trazer a força. Aqui está falando da soberania de Deus, que quando o crente não quer fazer, Deus usa quem Ele quer para fazer. E nós somos testemunhas disso, irmãos, de pessoas que nem crentes são e que simpatizam com a igreja e abençoam a igreja, e que por isso são abençoados materialmente. O texto deixa claro que quem recusa o convite do Senhor para essa comunhão, perderá para sempre a oportunidade de estar com Ele. Como temos recebido o convite de Deus para entrar em comunhão com Ele? Ainda há lugar, e ainda há convite. Nesse exato momento, Deus está convidando pecadores como nós para ter comunhão com Ele. Você vai aceitar o convite ou vai arrumar uma desculpa? Feche seus olhos, querido. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele à porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem já. Pois que esperamos Jesus convidando, convida-te e a mim. Oh, não desprezes o que Ele está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem já. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam, vem tanto a ti quanto a mim. Ó grande amor que Jesus nos tem